Boa tarde. Desculpe, nós tivemos um problema técnico, então vou ter que fazer uma reapresentação, iniciando desde o começo, para vocês não perderem um ponto mais importante, tá? E eu gostaria de salientar que as perguntas poderão ser feitas através do chat, e no final da apresentação a gente vai estar respondendo para vocês. Um item importante, a Medfacus, ela como compromisso com o oftalmologista, ela somente vende as lentes de contato exclusivamente para o médico oftalmologista. Deixa eu só clicar aqui só um minutinho. Então vamos lá. Bom, a Optimus XC. A Optimus XC é uma lente mini-escleral que ela foi desenvolvida exclusivamente para córneas regulares, ou seja, a lente Optimus XC, ela não é indicada para pacientes que têm ceratocone, né, ou outras ectasias. Pelo projeto dela, ela é uma indicação exclusiva para córneas regulares, ou seja, normais, né? O que é o conceito de lente mini-escleral? Nós consideramos uma lente mini-escleral quando ela possui um diâmetro inferior a 16 milímetros, e a lente Optimus XC ela tem um diâmetro de 15 milímetros. E outro conceito também de ser lente escleral, porque o apoio dela é 100% na esclera. E quais são as indicações da Optimus XC? As principais indicações são pacientes que têm miopia, hipermetropia, astigmatismo, paciente com olho seco, é uma das indicações das lentes esclerais no modo geral, esportistas usuários de lente cortiana, né, aqueles que precisam de uma lente mais estável, a lente escleral é uma lente extremamente estável, usuários intolerantes de lentes de contato corneana, aqueles que estão insatisfeitos ou são totalmente intolerantes. Né, a lente escleral ela é uma lente muito confortável. Insatisfação com lentes gelatinosas tóricas, né, principalmente as tóricas. Nas lentes gelatinosas, por uma questão do material, ela não propicia a mesma qualidade visual de uma lente X de gás permeável, né? E essa é uma das indicações da lente escleral, mini-escleral Optimus XC. Quais são os benefícios da lente Optimus XC? Os principais benefícios é o maior conforto para o paciente, melhora a qualidade visual, isso é conta do material, né? Do gás permeável permite uma qualidade visual melhor, facilidade de manuseio, uma lente com diâmetro inferior a 16, então fica mais fácil colocar a lente e retirar, facilidade de adaptação, e esses dois últimos itens são bem importantes, retenção e fidelidade do paciente e reposição anual, ou seja, o paciente ele vai estar retornando na clínica anualmente, porque precisa fazer manutenção, e aí não perderá o paciente para um outro tipo de serviço. Quais são as especificações técnicas do produto? Né? A matéria-prima é de fluorosilicone acrilato, né, o DK125, é uma ótima permeabilidade de oxigênio, e o fabricante Contamac. Curva base vai de 38 até 46,5. São as lentes que estão na caixa de prova em passos de meia dioptria. Grau esférico, podendo pedir de menos 35 a mais 35, passo de 0,25. E grau cilindro até menos 5, ou seja, para o astigmatismo residual que a lente não consegue corrigir. O diâmetro pode ser pedido entre 14 e 15,5, da caixa de prova é o diâmetro padrão de 15 e 15,2, e tratamento de plasma. Tratamento de plasma é padrão para todas as lentes, ao pedir, e o HydraPeg é opcional. Mais à frente a gente vai falar um pouquinho sobre o HydraPeg. A óptica dela é asférica, sabemos que lentes esféricas têm uma qualidade visual melhor. Então, isso vai ser muito importante para a flexibilidade, as opções de ajuste para uma melhor adaptação. Diâmetro da córnea, que é o white-white, o branco a branco, quando precisa alterar o tamanho
né, é possível pedir entre 10 e 13, o padrão da caixa de prova é de 11,8, vocês vão entender mais à frente por que isso. E o ângulo de apoio também. O ângulo de apoio é bem na área de apoio da esclera, então se precisar fazer algum ajuste de elevação, é possível, ou redução. E periferia tórica. Periferia tórica são 3 níveis que é permitido, né? Você faz um ajuste somente no meridiano, num eixo que é onde está tendo um aperto. Então, são 3 níveis, 1, 2 e 3. Borda, aí seria bem na parte da extremidade da ponta da lente, né? na periferia da lente mesmo. A borda, é possível pedir borda reduzido ou duplo reduzido, ou elevado e duplo elevado. Uma coisa importante é que qualquer ajuste pode ser realizado de forma independente, sem interferir nos demais parâmetros. Então, se for fazer um pedido com uma lente com periferia tórica, um diâmetro de zona ótica maior, não irá alterar curva base, grau, isso tudo, se houver necessidade, será feito reajustado automaticamente. Então, o que é necessário para fazer o teste? É necessário ter uma caixa de prova, a caixa de prova contém 18 lentes e mais uma, que é uma lente para fazer a medição do eixo de estabilidade quando se tem o astigmatismo residual. Então, as 18 lentes entre 38 e 46,5 e a lente B1, que é o código da lente para medir o eixo de estabilidade quando, ao final do teste, na sobrerrefração, deu o astigmatismo residual. O grau pode variar entre mais 1 e menos 5 e o diâmetro de 15 e 15,2 da caixa de prova. 15,2, lembrando que são as lentes mais planas, de 38 até 39,5. As demais são todas de 15 de diâmetro. Espessura central é de 250 micra. Isso aqui é muito importante para o médico, para ele poder fazer um comparativo do livramento, né, em relação, usando como referência a espessura da lente. A lente, na caixa de prova, ela é sempre acondicionada seca, não precisa manter na solução. Lembrando que as limpezas, modo de fazer a manutenção de limpeza é outro ponto, né? E o DK da caixa de prova, das lentes da caixa de prova, é o DK 50. Então, o material somente para fazer o teste. Lembrando que o definitivo do paciente é DK 125. Em relação aqui no ponto anterior, lentes acondicionadas secas no estojo da caixa de prova, ela sim, mas do paciente sempre precisa estar mantido no estojo com a solução conservadora. Guia de adaptação. Aqui a gente já vai para a parte mais importante, né? Quais são as etapas da adaptação? Então, são praticamente 6 etapas. Seleção da primeira lente, como escolher a primeira lente, como colocar a lente, como avaliar a lente, né, no pré e pós 60 minutos, a avaliação na sala da lente de contato e avaliação no médico, na sala do médico. E a quarta, sobrerrefração. Quinto, remoção da lente. E sexto, se houver astigmatismo residual, aí sim faz o teste com a lente B1. O primeiro passo, escolha da lente. Através da ceratometria, identifique o K mais plano. Como a gente está lidando com córneas regulares normais, então a gente se baseia para as lentes óptimo XC com o K mais plano. Então, K1, um exemplo, né? K1 41,5, eu vou escolher a lente 41,5. Se caso houver na ceratometria, o K1 é 41,25, preferencialmente eu vou escolher a lente mais plana, 41, exemplo. Segundo passo, como que eu vou colocar a lente e a pré-avaliação? Então, para colocar a lente, é necessário preencher com soro fisiológico, sem conservante, flaconete, aqueles de 5 ou de 10 ml, colocar no modo de 3 dedos ou com auxílio de uma ventosa, lembrando que a ventosa tem que ser aquela maior, e pede para o paciente olhar para baixo, né? Paralelo ao chão, você pede, depende se o paciente ficar em pé, pede para ele encostar o queixo no peito e insere a lente, né? Tem que tomar cuidado nesse momento para não formar bolhas, tá? E só num ponto anterior, eu não mencionei que é necessário colocar uma gota de fluoresceína, tá? Então,
necessário colocar uma gota de fluorescina. Então, nesse ponto, insere a lente, tomar cuidado para não formar bolhas, se formar é necessário retirar a lente e recolocá-las. Então, com o auxílio de uma lanterna azul, a luz, aquelas que nós conhecemos, né, você pode verificar se a lente está com um padrão como este. Né? Se a lente estiver com este padrão, está excelente. Né? Quando ela está com uma marca um pouco mais escura, central, ou um pouquinho mais periférico, é necessário aumentar a curva base. Tá? Mais para frente eu vou explicar como que faz para corrigir essas questões de problemas que pode ter durante a adaptação. Só um minuto. Então, o terceiro passo. O terceiro passo é a avaliação do oftalmologista. Né? A avaliação do oftalmologista, ele vai avaliar também como está o padrão de fluorescina, o livramento e a borda. Isso ele pode fazer logo após a colocação da lente, para verificar se o livramento está exagerado ou não. Mas, se ele não fizer, ele obrigatoriamente terá que fazer em 60 minutos. 60 minutos é o tempo de acomodação da lente para fazer essa avaliação final, antes da sobrerrefração. Quarto passo é a sobrerrefração. Então, o oftalmologista irá realizar a sobrerrefração após 60 minutos. Lembrando que é importante deixar de 60 minutos, pois a lente tem o período de acomodação, e nesse período de acomodação ela pode ter algum toque na área da córnea. E caso a sobrerrefração indique valores acima de 4 dioptrias, né, utiliza a tabela de conversão de distância ao vértice, tanto grau positivo ou negativo. Usa somente para a diferença. A lente já tem um grau, né, um exemplo, grau menos 5. Né, e deu uma sobrerrefração de menos 5, de menos 6, por exemplo. Você vai fazer o cálculo da distância ao vértice do menos 6. E aí, o valor que der, soma com menos 5 da lente. Tá? Anote todos os parâmetros para a realização do pedido. Se houver astigmatismo residual na sobrerrefração, aí coloca a lente B1, que eu vou explicar mais à frente como que é. É feita a remoção da lente. A remoção da lente, ela deve ser retirada pela parte periférica da lente. Lembrando que a ventosa ela tem que ficar dentro da área da lente, mas nunca no centro da lente, porque você cria um vácuo e fica mais difícil para retirar. Então, a ventosa, lado inferior, na parte periférica da lente, e faz um movimento como se fosse abrir uma tampa de uma garrafa. Né? Faz um movimento assim, levantando a parte inferior. E ela solta e ela está fixa na ventosa e retira. E se for fazer o modo da remoção manual, que é até importante ensinar o paciente a remover manualmente, porque caso ele esteja num lugar que não tem a ventosa, ele já saberá como retirá-las. Né? Então, ele faz o movimento que é pressionando em cima e embaixo inferior ele retira a lente. Causas e soluções. Quais são os problemas que podem ocorrer durante a adaptação? Então, se houver um toque na central, por exemplo, como está nessa foto, qual que é a solução que nós devemos fazer? Lembrando que isso, logo após a colocação da lente, com o auxílio da sua lanterna azul, você consegue verificar se tem esse toque. Se tiver esse toque, é necessário aumentar a curva base da lente. Um exemplo, você estava com a lente 41, você passa por uma lente 41,5 ou 42. Isso vai depender da intensidade desse toque. Tá? E caso ela tenha um toque periférico, aí você vai utilizar, na hora de fazer o pedido, a medição do white-white, que é o branco a branco, o diâmetro da córnea. Você irá medir o diâmetro da córnea e informar na hora de fazer o pedido. A lente ela tem um diâmetro fixo da zona óptica de 11,8. Então, você poderá pedir até 13. Ou seja, quando houver um toque periférico assim, que a gente deseja que esteja toda coberta a córnea, né, para não ter nenhum toque, né, é necessário fazer o pedido com a lente com diâmetro de zona óptica maior. Né? Um exemplo, um paciente que tem um branco a branco de 12,5, você vai informar na hora de fazer o pedido white-white, branco a branco, de 12,5.
E aí, automaticamente, quando receber o pedido, essa lente, ao fazer o teste, você vai verificar que ela está cobrindo toda essa área da córnea. O livramento excessivo, isso é o médico vai avaliar na lâmpada de fenda. Então, ele irá avaliar se o livramento está adequado, se o livramento está muito próximo da córnea ou está muito distante. Isso o médico vai avaliar na lâmpada de fenda. Isso vocês não conseguem fazer na sala, na hora de colocar a lente. Tá? Mas quando houver o livramento excessivo, é necessário reduzir a curva base. Outras vantagens que a lente tem é a questão da periferia. Você tem muitos ajustes que é possível fazer na periferia. Uma boa adaptação da lente escleral é você ter uma adaptação adequada na área de apoio, que é na esclera. Ela apoia exclusivamente na esclera, ela não toca na córnea. Ou seja, se a lente estiver apertada como está, e você vê que está a mais, assim, quase 360 graus, e mais na borda, é necessário fazer o levantamento de borda. Então, dependendo dessa intensidade, você pode pedir levantamento de borda ou duplamente elevado, né? 2 vezes, ou seja. E se quando está solto, neste caso aqui, você pode pedir a redução de borda. Então, a borda é bem essa parte, bem a borda mesmo da lente. Tá? O outro fato que a lente possibilita um ajuste é essa área de apoio escleral, né, que a gente chama de ângulo de apoio escleral. Né? Quando o aperto não está sendo somente na borda, mas está sendo mais interno nesta área, é necessário pedir uma elevação do ângulo de apoio, ou seja, o ângulo de apoio da lente ela vem com 54 graus. E quando estiver um comprometimento, você vê um embranqueamento dos vasos sanguíneos, é necessário pedir uma elevação nesta área de apoio da esclera. Então, é possível pedir até 60 graus. Né? Então, por exemplo, 54, você pode pedir 56, 58 ou até 60. Tá? Outro ponto importante é a questão da periferia tórica, para esse caso. Se você observar que o aperto está sendo somente em um meridiano, em 3, 9 horas, que geralmente ocorre esse aperto, porque a lente apoia primeiro nesta área, é necessário pedir um TP. E o TP ele vai fazer um aliviamento somente nessa área, e aí vai resolver esse problema dessa pressão que está exagerada nesta área. Outro ponto importante também do TP é quando você observa que superior e inferior da lente está solto. A flúor está quase escapando. E é possível também pedir o TP para resolver este problema. Como e quando vamos utilizar a lente B1? Após a realização do teste com uma das 18 lentes da caixa de prova, anota todos os parâmetros. E na sobrerrefração foi constatado que tem um astigmatismo residual. E também será necessário pedir a lente com periferia tórica. Ou seja, como é necessário pedir a lente com periferia tórica, a lente ela vai se posicionar num eixo que não é o eixo da sobrerrefração. Então, neste caso, temos que fazer o teste com a lente B1. Ou seja, finalizando o teste com uma das 18 lentes, anote-se todos os parâmetros da lente, né, juntamente com o grau final e o grau do astigmatismo e também a periferia tórica, qual o nível que deseja. E aí, neste caso, vai colocar a lente B1. Então, coloca a lente B1, após 20, 30 minutos, né, a lente irá se estabilizar num determinado eixo. Ou seja, então, quando forem colocar a lente, coloca da mesma forma, aí neste caso não é necessário colocar a fluoresceína, porque não vai ser avaliado o padrão da lente, e sim somente o eixo de estabilidade da lente. Então, na hora de colocar a lente, vai colocar a lente com as marcações em 3 e 9 horas. Ou seja, após 20, 30 minutos, a lente ela vai girar e vai se estabilizar em determinado eixo. Ela pode fazer uma rotação sentido horário ou anti-horário, né? Então, aqui um exemplo, ela girou para esse lado, e essa marcação ficou aqui, aproximadamente. Então, vai ficar lá entre 150 e 160 graus. O médico irá avaliar qual que é esse eixo de posicionamento e irá informar que o eixo de posicionamento da lente B1 é eixo X, né?
e, neste caso, acrescenta no pedido mais essa informação. E, claro, já como mencionado anteriormente, esses casos da lente B1 para fazer o teste é somente para aqueles pacientes que necessitam periferia tórica. Caso o paciente não necessita de periferia tórica, e sim é necessário pedir a lente com correção do astigmatismo residual, não será necessário fazer o teste com a lente B1, quando ela não tem necessidade de fazer o pedido com periferia tórica. Então, neste caso que não for necessário fazer o pedido com a periferia tórica, é somente informar o valor do cilindro. E a lente ela vai vir com um lastro, né? E esse vai ser o suficiente, esse pêndulo vai ser suficiente para estabilizar a lente. Antes de manusear a lente, faça a higienização das mãos. Lave bem as mãos com sabão líquido neutro e a seque com uma toalha de pano limpa ou papel toalha. Mantenha suas unhas curtas e limpas. Antes de colocar as lentes, verifique se não há nada de errado com seus olhos, se estão vermelhos, com secreções ou se você sente dores. Se você se sentir desconfortável com suas lentes dentro ou fora do olho, procure o seu oftalmologista. Estabeleça uma rotina para o manuseio das lentes. Sempre que for colocar ou retirar, comece com a mesma lente para evitar trocar as lentes no estojo. Hoje vamos começar com a lente do olho direito. Retire a sua lente deslizando-a cuidadosamente para fora do estojo. Coloque a lente contra a luz e verifique se a lente não tem rachaduras ou detritos ou sujidade na superfície, interna e externa. Caso exista algum depósito, isto pode interferir na qualidade da visão e ou causar algum incômodo. Existem várias maneiras de apoiar a lente para colocar no olho. Você pode optar pela que for mais cômoda para você. As formas mais comuns são com 3 dedos, 2 dedos ou com a ajuda de uma ventosa. Antes de colocar a lente, você precisará preencher a parte côncava totalmente com soro fisiológico sem conservantes. Lembre-se de encher completamente para prevenir a formação de bolhas entre a lente e a córnea. Este soro é importante para manter a córnea saudável e a lente confortável no seu olho. O seu rosto deve estar paralelo à superfície para que o soro não caia ao colocar a lente. Para facilitar, faça uma marcação no espelho, que deve estar paralelo à mesa, e fixe o olhar neste ponto. Para colocar a lente no olho, utilize uma mão para manter as pálpebras abertas e a outra para inserir a lente. Certifique-se que as pálpebras estejam secas e sem maquiagem antes de começar. Mantenha os 2 olhos bem abertos durante a colocação. Isso vai facilitar que você coloque a lente diretamente na superfície do olho. Se houver formação de bolhas durante a colocação, retire a lente e refaça o processo. Essas bolhas vão fazer com que a lente se mova no olho e fique desconfortável, além de embaçar a visão. Se você não está conseguindo colocar a lente sem bolhas, tente mudar o processo de colocação. Vamos reforçar algumas dicas. Certifique-se que sua cabeça está totalmente paralela à superfície enquanto você leva a lente ao olho. Mantenha os 2 olhos bem abertos ao colocar a lente. Isso vai te ajudar a posicionar a lente corretamente. Se você fechar um olho, o outro irá fechar também. Olhos molhados dificultam a colocação da lente, portanto, seque as pálpebras e os dedos antes de começar. O controle das pálpebras é essencial. Use uma das mãos para segurá-las bem abertas. Não solte as pálpebras até que a lente esteja totalmente no lugar e apenas depois de retirar os dedos ou a ventosa. Sempre lave suas mãos antes de retirar a lente de contato. Lembre-se de sempre começar pela mesma lente. Há 2 maneiras de retirar a lente do olho. Nós vamos começar com a ajuda de uma ventosa. Ao usar a ventosa, instile algumas gotas de soro fisiológico ou colírio lubrificante no olho para facilitar a remoção.
Comece olhando para frente. Posicione a ventosa na parte inferior da lente. Com a ventosa presa na lente, faça um movimento de pêndulo, girando levemente a lente para retirar o efeito ventosa da lente no olho. Retire a lente com movimento para fora nasal temporal. Para retirar sem a ventosa, coloque seus dedos nas bordas de cada pálpebra, bem próximo aos cílios. Manipule a lente em cada lado, empurrando de dentro para fora uma das bordas da lente de contato. Depois, é só repetir o processo para retirar a lente do outro olho. Quanto mais você praticar, mais fácil será o processo de colocação e retirada de sua lente escleral. O cuidado com suas lentes é um ponto muito importante para garantir a saúde dos seus olhos e a vida útil das suas lentes. Siga corretamente as instruções do seu oftalmologista sobre como cuidar de suas lentes de contato. Cada passo foi orientado para que suas lentes tenham sempre uma ótima condição de uso e para que você tenha uma experiência confortável ao usá-las. Após a retirada da sua lente, é necessário limpá-la para remover mucos, proteínas e outros depósitos que acumulam na lente durante o dia. Para começar a limpeza, lave bem as mãos e coloque a lente na palma de sua mão. Pingue 4 ou 5 gotas da solução recomendada pelo seu médico e friccione a lente levemente com um dos dedos. A limpeza das lentes vai deixá-las mais confortáveis em seu olho e ajudar a manter a qualidade da sua visão. Enxague a lente utilizando soro fisiológico sem conservantes. Importante: jamais utilize água da torneira para enxaguar suas lentes. Isso pode causar infecções e prejudicar sua saúde ocular. Então, após fazer a limpeza da sua lente, coloque no estojo vazio e preencha o espaço com a solução multiuso para lentes gás permeáveis até encobrir totalmente a lente. Ao guardar sua lente na solução multiuso, você vai desinfetá-la, deixando-a pronta para utilizar no dia seguinte. O estojo também pode ser um ambiente para bactérias. Portanto, crie a rotina de sempre lavar o estojo com a solução assim que você colocar a lente no seu olho. Depois, é preciso limpá-lo com um lenço descartável seco e colocá-lo de cabeça para baixo, sem as tampinhas, para secar naturalmente, evitando a formação de mofo. Cuidar das suas lentes é bem fácil e, seguindo cada passo corretamente, você vai garantir a vida útil delas. Vamos relembrar algumas dicas? Certifique-se de sempre lavar e enxugar suas mãos antes de manusear suas lentes de contato. Lembre-se de sempre trocar diariamente a solução do seu estojo e nunca reutilizá-la. Para evitar a contaminação da solução multiuso, nunca encoste a ponta do frasco no estojo. Lave o estojo todos os dias e deixe secar antes de utilizar novamente. Utilize apenas soluções indicadas pelo seu oftalmologista. Se você precisar ou quiser trocar de solução, converse com ele antes. Nem todas as soluções são indicadas para todos os tipos de lentes esclerais. Utilizar lentes de contato esclerais é extremamente seguro, mas às vezes algo diferente pode ocorrer. Se você notar alguma mudança na sua visão, remova sua lente e procure o seu médico. Só ele vai poder lhe orientar da maneira mais segura e confiável. Parabéns por se tornar um novo usuário de lentes de contato esclerais. Seguindo as dicas e orientações desse vídeo, temos certeza que você terá uma ótima experiência com suas lentes. Olá, meu nome é Liliane e sou responsável pelo Helpdesk da Medifacus. Se você tiver alguma dúvida no processo de adaptação de qualquer lente da Medifacus, utilize nosso serviço através de um dos canais abaixo. Estamos à sua disposição. Vamos lá, gostaria de responder algumas perguntas aqui. Recebemos aqui uma pergunta a gente não vai citar o nome e a cidade também, mas eu vou selecionar algumas perguntas aqui que recebi. Uma das perguntas é: quando e para que devemos usar a fluoresceína? Né? No caso das lentes esclerais, é necessário colocar a fluoresceína sempre antes de colocar a lente no olho do paciente. Então, mistura
Coloca uma gota de fluorescina na lente, preencha com soro fisiológico, né, sem conservante, e coloca a lente. Porque depois não é possível colocar, porque a fluorescina não vai entrar, ok? Uma outra pergunta que recebemos é qual o tempo ideal depois da colocação da lente com o melhor padrão devemos levar o paciente para o médico? Eu cheguei até a citar isso, mas talvez foi um pouquinho rápido. É a questão após a colocação da lente, é possível o médico fazer a avaliação, né, você faz a pré-avaliação com a sua lanterna azul para ver se tem algum toque, e a questão do livramento, se o livramento está adequado, se não está exagerado, porque o médico vai verificar se essa distância da lente não está muito grande da córnea, e ele consegue ver isso na lâmpada de fenda, porque se isso já estiver exagerado logo no início, né, da colocação, é necessário reduzir, então não precisa aguardar 60 minutos para depois verificar que a lente está muito distante. Então, é importante, se possível, fazer essa avaliação logo após colocar. Tá? Se não for possível, claro, com 60 minutos depois. Né? Outra pergunta que recebemos também é: posso usar o soro fisiológico de 500 ml? O paciente, de jeito nenhum. Né? De jeito nenhum, porque você, utilizando o soro fisiológico na garrafa maior, ela vai durar quantos dias? A partir do momento que abre, começa a contaminação, né, daquele recipiente, do líquido que está lá dentro. Né? Então, não pode. O que deve ser usado é o soro sem conservante flaconete, que é vendido nas farmácias, tem de 5 ml e de 10 ml, né, que é o soro fisiológico 0,9%. Então, este que é o recomendado. Tá? Até na sua sala, quando você utilizar o soro fisiológico, às vezes você abre de manhã, como usa muito, né? Então no final do dia acabou. Mas frisa bem para o paciente que ele não pode usar esse aí. Tá? Uma coisa importante, uma das perguntas aqui que eu recebi que é bem importante. Preciso enxaguar as lentes com soro antes do paciente colocar nos olhos? Sim. Porque quando você faz a limpeza da lente com a solução de limpeza multiuso, que é a solução para as lentes rígidas, né, Boston Simples, né, o Clear Lens, né, que é a solução limpadora, né, é uma solução, produto químico. Né? Então, como a lente escleral fica com o soro retido lá dentro, se tiver misturado com um pouco da solução, pode causar algum tipo de irritabilidade. Né? Então, é importante sempre, após a limpeza com a solução, enxaguar com soro fisiológico e nunca na água da torneira, a água corrente. Isso não pode para as lentes de contato e também um dos produtos que nós temos, que é o HydraPeg, ele é inimigo número 1 da água de torneira, por conta do cloro. Então, bom, isso já sabemos que não pode, né? Lavar também com água de torneira. Uma pergunta aqui que nós recebemos, que é: nunca sei qual a lente começar, né? Qual eu inicio primeiro, da lente Optimus XC. As lentes esclerais, de modo geral, tem vários modelos, né? Então, tem as que são mais para córneas irregulares, que aí é um outro tema. Mas, como a gente está falando de córneas regulares, córneas normais, que são, neste caso, você começa pelo K1, o K mais plano. Então, na ceratometria, você pega esse dado e aí inicia o teste. Tá? Quais são os produtos de limpeza indicados para as lentes Optimus XC? Como citei agora há pouco, né? O Boston Simples, que é o clássico, o mais usado, e o Clear Lens, né? Lembrando que o Clear Lens ele tem para lentes gelatinosas e tem para as lentes rígidas, né? Para as lentes rígidas. E são dois recipientes. Tem um recipiente que é para limpar, solução limpadora, e tem um recipiente que é para conservação. Então, lembrando que são dois que vai precisar comprar. Né? Deixa eu ver mais alguma pergunta aqui. Só um minuto.
Selecionar mais algum aqui. Aqui, um paciente que tem cone frustro, um ceratocone inicial é indicada? Não, a gente indica somente para córneas regulares, córneas normais, né? Para córneas regulares, ceratocone, do modo geral, é a esclera SG, que é para córnea irregular. Aqui tem uma pergunta, né, que pode ser inserido novamente o HydraPeg após 6 meses, por exemplo. Não, o HydraPeg ele só sai de fábrica na primeira lente, nós não conseguimos reaplicar, né, na lente já depois saiu de fábrica. Com todos os cuidados que são recomendados para as lentes rígidas permeáveis, usando a solução corretamente, o prazo de validade é de 1 ano, igualmente da lente, que é de 1 ano também. Uma pergunta aqui que o lubrificante tem eficácia mesmo com o uso da lente esclera? Não para a córnea, porque a lente vai estar protegendo a córnea, né? Ela vai estar sendo protegida com a lente, com o soro fisiológico que está lá contido na lente, mas sim para a superfície ocular, como todo para a pálpebra, né? Às vezes o paciente eles tem um ressecamento maior e ele precisa mais para a pálpebra, mais para ter realmente esse conforto. Aí, nesse caso, pode ser utilizado. No caso, a lente que tem o HydraPeg, ela já tem uma mutabilidade maior e lubricidade maior. Então, já vai propiciar um conforto já maior para o paciente. Né? Deixa eu ver aqui. Eu já tenho algumas perguntas que são dentro do que eu já respondi. Bom, agradecemos a todos pela participação. Gostaria de me colocar à disposição. Sempre que vocês tiverem dúvida, pode entrar em contato com o Helpdesk. O Helpdesk dá todas as orientações, está capacitado para orientar em tempo integral. Lembrando que, no caso, como utilizar o Helpdesk no caso da adaptação de uma lente escleral no início ou durante, né? Como que funciona? Por exemplo, se você tem um paciente que tem uma indicação para a lente Optimum XC, né, e você está em dúvida de qual lente começar, você pode enviar os exames, a topografia, para o contato que nós temos no nosso site, né, que pode ser pelo WhatsApp ou e-mail, né, e eles vão estar indicando em tempo real para você, né, o seu paciente está lá, informar qual a lente que você poderá começar. Né? E durante a adaptação, se houver alguma dúvida também, você pode tirar algumas fotos, né? As fotos que a gente pede é a foto com toda a iluminação com a luz azul, né? Que fica toda a área da córnea verde, né? Com a fluoresceína, né? Tira uma foto aproximada também das bordas na lente, e o médico também a gente pede para ele tirar uma foto da lâmpada de fenda do livramento. Então, são 3 fotos importantes que é para a lente escleral, né, para a gente poder avaliar se o livramento está adequado, se está tendo alguma área de toque que pode ser feito, né, se a borda está tendo alguma compressão em algum local, algum setor, né, e aí a gente pode indicar o que é melhor. Tá? Agradecemos todos a participação, novamente pedimos desculpa pelo início aí com o problema que tivemos, tá? E a Medifactos, como compromisso com a classe oftalmológica, isso a gente sempre menciona, né, que a venda das lentes de contato é exclusiva para o médico oftalmologista, né? Nós não comercializamos para óticas e outros tipos de serviços. Agradecemos todos pela participação e uma boa noite.